Beleza. Então, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, como o próprio nome diz, né? Velocidade escalar média é uma média. Você pega uma média da velocidade que teve durante todo um percurso num determinado tempo. É, Então, a gente obtém esse valor pegando o deslocamento que foi feito, a quantidade de metros, e dividindo, né, a quantidade de distância mesmo, metros, quilômetros, etc., e dividindo pela quantidade de tempo, né, horas, segundos. Então, quando você faz essa divisão, você encontra a velocidade média daquele processo. Perceba que esse valor não é ele sempre, né? Você pode ter momentos em que a velocidade foi mais alta, momentos que a velocidade foi mais baixa, certo. e assim vai, entendeu? Agora, tem que ficar atento. Então, muito bem, é simplesmente essa expressão aí, velocidade igual a distância dividido por tempo. E quando você obtém uma velocidade, você está obtendo em uma determinada unidade, metros por segundo ou quilômetros por hora, pode ser alguma unidade não tão usual, como, por exemplo, sei lá, metros por minuto, qualquer coisa do gênero, assim. Mas A pelo coisa, SI metros por segundo é a velocidade, né? Geralmente eles pedem, né? exatamente. Às vezes você vai ter que fazer, então, a conversão. Normalmente, a conversão que você vai fazer é de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa. Ah, Então, quando positivo. você passa de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 e o contrário você divide, Fechou. ok? Tá. Muito bem. Então, beleza. Daí tem classificações de movimento, que é só um nome, né? Você simplesmente olha a velocidade. Se o valor da velocidade for positivo, então você está com movimento progressivo. E se for negativo, retrógrado. Então, só isso, progressivo para frente, negativo, retrógrado para trás, negativo. Tá. E a gente vai matematizar esses processos que a gente está falando aqui com funções horárias. Ou seja, uma equação que, como o próprio nome diz, horária depende do tempo. Então, aqui o S, que é a posição, depende do tempo. No caso aqui, S igual a 10 mais 5t, Tá. ok? Certo. E Então, o tempo nunca pode ser negativo, né? exato. Tem várias equações diferentes aqui. Essa é claramente um movimento retrógrado, porque tem menos 5 Ah, aqui. é. Então, o tempo vai passando, você vai indo para trás, né? Porque é Certo. negativo. E aqui um movimento um pouco diferenciado, em que a coisa vai e volta, como a figura mostra aqui. E isso tem a ver com equações de segundo grau, MRUV, movimentos acelerados. A gente vai falar disso, mas por enquanto vamos falar só do movimento normal mesmo. Então eu vou ler um exemplo aqui, depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Tá. Então, esse ônibus, ele passa por uma determinada posição, que diz que é o quilômetro 30, às 6 horas da manhã. E depois, 9h30 da manhã, ele passa pelo quilômetro 240. Então, como a gente conhece bem as estradas, a gente sabe que nesse processo, do quilômetro 30 para 240, ele andou 210 quilômetros. Certo. Certo? E todo esse processo se deu em 3 horas e meia, porque começou às 6 horas e terminou às 9h30. Então, a pergunta é, qual é a velocidade, né, média desenvolvida pelo... Como eu Certo. apresentei, né, a conta que você tem que fazer é deslocamento dividido por tempo. Positivo. Então, nós já lemos no enunciado, mas se a gente quiser matematizar um pouco, é basicamente pegar a posição final menos a posição inicial, é o famoso delta S, né? Delta é variação, então é o final menos o inicial, Aham. deu 210 quilômetros. Na hora de fazer a conta, a gente não coloca a unidade, só coloca no final. Tempo, mesma coisa. Você teve que subtrair os tempos. Só que o que que acontece? Quando a gente subtrai essas horas, né? Claramente deu 3 horas e 30 minutos, como eu falei agora há pouco. Mas esse 30 minutos aqui, ele é minutos, né? E quando a gente vai fazer a conta, tem que ter uma unidade de tempo só. Certo. Ou tem que ser hora ou tem que ser minuto. Então aqui vai ser hora. Certo. Daí a questão é, como é que eu passo minutos para horas, né? Aqui 30 minutos a gente sabe que é meia hora, beleza. Tanto é que já está o 3,5 aqui, Uhum. certo? Mas
Para qualquer quantidade de minutos que tu queira, é só você pegar, se você quer passar para hora, né? É só você pegar e dividir por 60, Certo. tá bom? Então, né, são 30 minutos, divide por 60. Se tu fizer essa conta, né, 30 dividido por 60, corta, corta. 3 sextos, divide, divide. Um meio. Um meio em número decimal é 0,5. Beleza. Vou fazer essa divisãozinha aí, que eu sei que você sabe. Já era, beleza? Então, apareceu minuto, tem que sempre pegar a parte do minuto e dividir por 60. Daí você encontra essa fração de hora que os minutos representam, beleza? Certo. E segundo, acho que é 3.000, é 1 hora, 3.600 segundos, né? 3.600, exatamente. E daí, uma vez que você tem esses quilômetros e tem essas horas, é só fazer a divisão e pronto. Daí você achou a velocidade. Lembrando que vai ter que estar na unidade que você trabalhou a distância e o tempo. Então, quilômetros por hora. Beleza? Tá, fechou. Beleza. Então, um problema assim bem razoável. Ah, muito bem. Bem, eu acho que para começar bem começado aqui, você pode fazer essa 17, beleza? As outras são meio confusas. Tenta fazer a 17 Tá, e se tu não conseguir, mas acho que consegue, tá com a equação aí, né? Chegando na resposta, você pode me dizer. Daí, tá, quando você chegar na resposta, tenha-se atenção às unidades e é isso, beleza? Me tá, manda uma beleza, fotinho também da conta quando terminar. beleza. A velocidade média eu fiz em quilômetro por hora, né? Deu 18,18. 18,18 quilômetros por hora. Não quer me enviar uma fotinha, alguma Claro, coisa já assim? te envio já. Assim, eu fiz meio que no passo a passo aqui e tal,
não sei que tem errado alguma transformação. Chegou aí? Ainda não. Só tá chegando, provavelmente. Agora chegou. Muito bem, gostei da organização, bem bonito mesmo, diferenciado. E parece tudo certo. Você colocou na calculadora, provavelmente. Na prova você vai poder utilizar a Não, calculadora. não, não. Eu fiz mais assim, agora, o importante agora, nesse momento, é raciocínio, né? Concordo. O problema é, se você não treinar as contas sem Não, calculadora, você vai se sentir inseguro na hora da prova, entendeu? Então, por isso que você sabe que a segurança é tão importante quanto saber o conteúdo, não, isso tá beleza? certo. Então, fica atento. Só que tem um... bem, é isso mesmo, você passou de minutos para hora, você deixou em quilômetros por hora. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu ia até fazer isso depois. Eu pensei que você não iria fazer a conversão, mas você fez, então melhor do que eu esperei. Vamos ver outras questões aqui. Tem uma questão que aparece com muita frequência, não só nesse assunto, como nos outros assuntos, que é esse negócio aqui, olha só, de um objeto extenso se mexendo, se liga, ó. Aqui, ó, uma carreta de 20 metros de comprimento, então ela tem uma extensão, 20 metros. Tá, Demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Ou seja, se tu quer que ela atravesse por completo a ponte, ela tem que atravessar não só os 180 metros da ponte, como também os seus próprios 20 metros. certo. Veja a figura aqui, olha só, deixa eu aumentar. Aqui começa, né? Uhum, E, muito bem, então, a análise do problema começa quando você entra na ponte. Então, você entrou na ponte, você vai atravessá-la por completo, né? Então, mas quando tu chega aqui, tu chega com a frente do caminhão. Tu quer atravessar por completo, tem que sair parte de trás. Então, vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do caminhão. do caminhão, exatamente. Então, ó, qual que é o deslocamento? O tamanho da ponte mais o tamanho do caminhão. Certo. 200 metros, então. Se ele faz todo esse percurso em 10 segundos, pronto. 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. Agora, se tu quiseres passar para quilômetros, só multiplicar por 3,6, beleza? Beleza. Pegou a ideia? É isso aí. Então, sempre que tu vê um problema desse, você tem que somar o tamanho do objeto com o tamanho da coisa ali. Então, antes de continuar, cara, e pegar um exemplo desse para que tu faças, eu gostaria que você tentasse fazer esse aqui, o 20, que continua sendo aquela mesma ideia mais simples de agora a pouco, beleza? Depois que tu terminar esse, acho que tu consegue terminar com mais segurança agora, a gente vai para um de comprimento, beleza? Um atleta. Beleza, deixa eu ver aqui.
Posso deixar em metros por segundo mesmo? Sim, sim, que ele não fala nada sobre conversão. Você só precisa converter quando pede ou quando está no enunciado, né? A Tá, opção com a outra unidade, certo? certo. Ó, se eu não errei nada aqui, que meus cachorros começaram a latir aqui, eu perdi um pouco a atenção, mas deu 7 metros por segundo? 7 metros por segundo? Parece que sim, mas me mande a continha aí, por favor. Vamos ver. Perfeito, você pegou ali as posições certas e fez a subtração. Você tem que ficar atento com isso nesse assunto, tá? Porque física é uma questão de referencial. Às vezes ele te dá muitas posições durante um movimento, mas ele quer referente a duas posições bem específicas. Então você pode, a princípio, ignorar tudo e pegar só aquelas posições que o enunciado está cobrando, né? Beleza? Certo. Então, perfeito. 7 metros por segundo. Se eu pedisse para tu passar para quilômetros por hora, tu sabes o que terias que fazer, né? Multiplicar por Multiplicar 3,6, 3. certo? Isso. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então, muito bem, cara. Já que você está aí nesse pique de aprender cinemática, né? Eu acho que mais vale você tentar fazer as coisas e sobrar. Eu vou fazer um aqui, vou fazer um da FUVEST, e depois eu vou te pedir para fazer um mais difícil. Normalmente eu faço o contrário, né? Eu faço difícil, deixo os fáceis para vocês, mas já que você está bem nesse assunto, eu vou fazer o contrário. Tá bom. Então, um trem de comprimento 200 gasta 20 segundos para atravessar um túnel de comprimento 400. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui está o comprimento 400 do túnel, e aqui está o comprimento 200 do trem. Esse é o trem. Vou até Tá. deixar ele 3D aqui. Veja que quando a gente está construindo esses problemas, a gente tem que pensar que o que é a partícula que está se mexendo. Professor, mas o negócio tem 200 metros. Sim, mas tu tem que considerar que é uma partícula. É sempre uma partícula que se move na física. Então, é essa partícula aqui. E essa é a situação inicial. Ela está ali e, finalmente, né? Você poderia pensar ela ali ou ela aqui também. Ó, também não faz diferença. Talvez pode ser aqui. Então, tu já percebe que essa partícula, para chegar no ponto final aqui, ela vai precisar andar quantos metros? Ó? Tudo isso, certo? Certo. Que são 600. Certo. Então, esse é o ΔS. ΔS, deslocamento, é sempre referente ao que tu define como partícula. Claro, de novo, tu pode pensar aquilo que eu falei agora há pouco, é só somar o objeto e o comprimento da pista, né? Mas é interessante tu pensar isso da partícula, porque logo que a gente for ver as funções horárias, isso aqui vai aparecer com mais frequência. Então, beleza. Então, pronto, né? Para encontrar a velocidade média aqui, vai ser o 600, 400 mais 200, dividido pelo tempo, que é 20. Então, corta, corta, divide, 30 metros por segundo. Isso aqui é muita velocidade, tá? Que é cento e Certo. poucos quilômetros por hora. Eu acho que é 108, se eu não me engano. Beleza? Então tá aí. Percebeu? Entendi. Só somar, né? Recomendo muito fortemente que você faça que nem você fez no outro exercício aí. Faça um desenho, beleza? Beleza. Então, vamos continuando. Agora eu gostaria que você fizesse a 31. Acho que você não precisa ver o que eu acabei de fazer. Dê uma boa lida aí, interprete sozinho Tá. e qualquer dúvida me avise.
É 19 vagões e uma locomotiva, é isso? É o que está escrito ali, né? Ah, então todas valem 10 metros, né? Todas têm 10 metros de comprimento, exatamente. 20, né? Não, deu. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Vai lá, Eu vai acho lá, que o vai lá. desenho vai te ajudar bastante, tá? A questão do Beleza. sinaleiro ali, da ponte, são questões que vão ter comprimentos diferentes. Já volto.
Pronto, voltei aí, cara. Conseguiu Tá. terminar a continha? O primeiro, o sinaleiro, eu achei. Eu tô fazendo da ponte, 100 segundos. Uhum. Deixa eu terminar o da ponte aqui, peraí. Beleza. Sem pressa. Deu. Tá, peraí. 30 metros. Deve ter errado, então, aqui alguma coisa. Como que eu posso demorar 100 segundos? Tá, e o da ponte eu achei 10,5. Você está dizendo que o tempo é 10,5 segundos, é isso? Pela. E o sinaleiro? Então, aqui eu devo ter errado alguma coisa, né? Porque como que eu vou demorar 100 segundos, né? Não faz sentido o sinaleiro ser mais devagar que a ponte, né? Deixa eu ver só se não Porque a tem. ponte não é só os 100 metros, como os 100 metros mais o próprio trem inteiro, certo? Certo, aí fica a ponte, fica o delta S, fica 2.100, certo? Certo? Tá, Como o aí, tempo é velocidade dividido por deslocamento, certo. então você tem a velocidade 20, divide pelo deslocamento todo, que é. Então, acho que essa eu acertei, que É que não deve é dar. 2.000, né? Porque 20 vezes 10 é 200, né? Certo? Por isso que eu errei isso aqui, então. Isso. Tá. 20 Então, vezes peraí. 10 é 200. Então, Eu no errei nisso caso do aqui. sinaleiro é 200 e no caso Tá, eu da errei nisso ponte é aqui. 300. Por isso que eu errei. Então, beleza, faz aí certinho. Manda fotinho. Tá. Vou te mandar aí, você vê o que eu errei, se eu acertei. Ok. Isso é do sinaleiro e esse é o da ponte.
Presta atenção aqui, né? Vamos ver. As duas estão certas, faz todo sentido do mundo que um comprimento 50% maior te dê um tempo 50% maior também. Muito bem. Então, podemos continuar. Vamos lá. Foi só essa introduçãozinha mesmo para pegar o jeito de velocidade média. Agora vamos falar de função horária do movimento, que é o famoso sorvetinho, que o pessoal vai falar nos vídeos do YouTube, na escola. É a equação do movimento, ou seja, que te dá a posição em função do tempo, quando a velocidade é constante. Então, o que a gente tem aqui? Uma equação. Essa equação aqui, ó, que parece sorvete. É bom para tu decorar dessa forma. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, é isso aí. Agora, o que nós vamos dar uma olhada aqui, ó? Uma série de equações. Por exemplo, essa equação aqui, ela apresenta alguns valores e a gente tem que identificar, olhando para a equação, o que é cada um dos valores. Por exemplo, o S0 ali é o 10 metros, esse 10 ali, melhor dizendo, esse 10 que aparece na equação, ele é 10 metros, e ele significa o quê? S0, posição inicial, ou seja, esse objeto, quando começa a análise do problema, ou seja, no instante igual a zero, ele está na posição 10 metros. Então, esse 10 é o S0. Posição inicial, exatamente. Beleza. E pronto, daí a gente pode avaliar que ele já está nessa posição 10, a velocidade aqui é mais 5. O sinal é importante na avaliação da velocidade, porque se é mais 5, significa que está indo para frente, ou seja, progressivo. E a mesma coisa para o problema 2 ali, né? A posição é 30 e tal. Aí tem algumas coisas meio estranhas aqui, por exemplo, aqui, né? Primeiro, aqui em cima, né? A velocidade é negativa, então retrógrado. Aqui, a gente tem que ficar atento. Qual é a velocidade aqui? A velocidade é sempre o número que acompanha o t. Então, no de cima era menos 0,7. Mas aqui vai ser quem? Aqui vai ser 1, mais 1. Porque tem um 1 escondido aqui. Então, quando não aparece o número na frente, a gente já está acostumado na matemática que é assim. Quem que é a posição inicial aqui? Não estou vendo nada, então é 0. Isso. E assim vai, beleza? Beleza. Então tá bom. Então é muito importante que quando te deem uma equação, você consiga extrair os valores da equação e assim encontrar coisas como velocidade, posição inicial. Beleza. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo, segundo os dados da tabela. Então, no instante 0, está na posição 20. No instante 1, ele andou 8 metros, está na posição 28. No instante 2, ele andou mais 8 metros, ele está na posição 36. E assim vai. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Então, você saberia me dizer quem é o S0? O S0 é o 20, né? Exato. S0 é o 20, como está bem escrito aqui. Agora, o que é velocidade? Velocidade é o quanto um objeto anda em metros numa determinada quantidade de tempo em segundos. Tanto é que quando a gente lê uma velocidade, a gente lê 20 metros por segundo, ou seja, significa que a cada segundo que passa, ele anda 20 metros, certo? Certo. Tem um objeto que é assim, tem outro que vai ser lá, nosso carro, 60 km por hora, significa que a cada hora que passa, ele andou 60 km. Então, se ele manter essa velocidade, em 1 hora ele anda 60 km, em 2 horas anda 120, em 3 horas anda 180 km, e assim vai, certo?
Bem, tu tem que entender que velocidade é isso, né? É o quanto anda num determinada quantidade de tempo. Então, por exemplo, aqui, ele andou 8 metros em um segundo, mais 8 metros em um segundo, mais 8 metros em um segundo. Então, qual seria a velocidade desse carro aí? Velocidade? De novo, vou explicar de novo o que é velocidade. É a quantidade de metros que você anda num determinado tempo. Nós estamos num carro, ele está a 60 quilômetros por hora. O que que vai acontecer? Passou uma hora, anda 60 quilômetros. Passou mais uma hora, anda mais 60 quilômetros. Então, por isso que a velocidade é quilômetros por hora. Aqui, passou um segundo, anda 8 metros. Passou mais um segundo, anda 8 metros. Então, qual que é a velocidade desse objeto aí? 8 metros por segundo? Exatamente. Então, a velocidade é 8 metros por segundo. Beleza. Muito bem. Então, quando você identificar isso, né, velocidade é essa diferença de posição em determinada medida de tempo, no caso aqui, segundos. Então, para esse objeto, ele constantemente aumenta, né, sua posição em 8 metros. Por isso que a gente chama esse movimento de movimento uniformemente variado, porque é sempre a mesma quantidade, é uniforme, né, Tá. movimento uniforme, né. Melhor, esse aqui é o MU, é o movimento uniforme só. Então, ele anda uniformemente, né, 8 metros a cada segundo que passa. Não aumenta, nem diminui, é sempre 8. Vai ter outros movimentos que ele aumenta a quantidade de metros. A gente já vai ver por quê. Mas aqui, por enquanto, é o MU, movimento uniforme, e nesse movimento só tem uma equação, que é essa aqui. Então, por isso que é bom decorar o sorvete. S igual a S0 mais VT. C, qual é a função horária do movimento? Muito bem. A equação horária do movimento, como eu mostrei para você, é S igual a S0 mais VT. Para encontrar a equação que descreve o movimento do teu objeto, a única coisa que você precisa é substituir o S0 e substituir o V. Então, pronto, essa é a equação. Tem que fazer conta? Não. É só identificar, né, mediante o que o enunciado passa, quem é a posição inicial e a velocidade, pronto, tu coloca na equação, pronto. Beleza? Beleza. Beleza. Então, é isso. Muito bem. Nós temos um problema bem parecido com esse aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou pegar e copiar isso aqui, te mandar no WhatsApp e colocar um parecido para você fazer, tá bom? Tá. Esse 38 aqui é bem semelhante. Então, tenta fazer tu mesmo a interpretação, beleza? Porque não é a coisa mais confortável do mundo, mas se você conseguir interpretar sozinho, ótimo. Daí, tenta escrever essas coisas e me mande depois a fotinho, beleza? Fechou.
Vê se é isso. Vamos ver. Você identificou que a velocidade é mais 40, mas eu estou vendo esse carro indo para trás aqui. Ele estava na posição 160, foi para 120, ou seja, diminuiu 40, foi para 80, diminuiu 40, foi para 40, diminuiu 40, foi para zero, diminuiu 40, foi para menos 40, diminuiu 40. Então ele está indo para trás, não está indo para frente. Tá, entendi. Eu tinha ficado na Então a dúvida. velocidade era para ser menos 40, certo? Tá, menos 40. Tá. Tirando isso, tudo certo, não é progressivo, é retrógrado, então, É, né? por causa disso. Eu errei a velocidade, então. Atenção. E é menos 40 TR, né? Os 40 T, a velocidade é Tá. menos 40, isso. Retrógrado. Muito bem, ó. Esse problema ele é bem curioso, porque ele te pergunta qual é a velocidade escalar média no intervalo de 1 a 3 segundos. Então ele está, de certa forma, te pedindo para fazer uma conta, aquela do ΔS por ΔT, né? Tá, Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu vou fazer bem pequenininho aqui a primeira, ΔS por ΔT. Quem é ΔS? É a posição no 3 segundos, que é 250, menos a posição no 1 segundo, que é 150, dividido por 3, menos 1. Isso vai dar 100, certo. dividido por 2, ou seja, 50 metros por segundo, certo? Certo. A coisa é, nesse tipo de movimento, né, onde a gente percebe aqui, na mesma quantidade de tempo, ter a mesma quantidade de deslocamento, a gente repara, né, a gente tem a situação do MU, movimento uniforme. Então, é de se esperar que a velocidade ali no problema B seja a mesma, ok? Certo. Então, gostaria que você procurasse ali, fizesse a conta da B, no mesmo esquema que eu fiz a minha da A, ok? Uhum. Quando chegar na velocidade, me fala e verifica se vai dar a mesma que a minha. Tá.
Positivo. Oi, o que você falou? Positivo, deu a mesma coisa. Ah, que boa. Que boa resposta. O movimento em questão é uniforme? Sim, ele é uniforme, porque a gente percebeu que a velocidade se mantém, né? Você, uma mesma quantidade de tempo, tem sempre o mesmo deslocamento. E o movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo observado? Bem, a gente percebe que a posição está sempre aumentando, Certo. portanto, ele é progressivo. Certo. Muito bem. Outro tipo de problema que aparece muito é esse de encontro. Né? Perceba, para finalizar aqui rapidinho, eu te deixo um de tarefa para fazer. Os dois móveis, né, eles estão aqui sobre essa linha, e o movimento deles é descrito por essas equações aqui. Então, veja, ele já deu a equação para a gente, não precisamos obtê-la como no problema anterior. Então, o objeto que vai para frente no movimento progressivo é aquele 10 mais 2t. Por isso que a flechinha dele está para a direita. E o outro, 40, por isso que ele está na posição 40, menos 4t, por isso que a flechinha está para a esquerda, negativo. O que que acontece? Quando você junta... É o contrário, né? Como assim? Espera aí. A bolinha A tá indo para Sim, foi o que eu esquerda. falei. A bolinha A está indo para a direita, a bolinha B está indo para a esquerda. Tá bom, beleza. A flecha não está apontando para a direita aqui? Olhando aqui para mim. Tá certo, é verdade, tá certo. É para direita, outra para esquerda, tem Aí razão. o que que acontece? Isso, perceba que a flecha também é menor que essa. Por quê? Porque a velocidade da A é metade em módulo da B. Tá, Então, por isso certo. que elas têm tamanhos diferentes. Uhum. Agora, a pergunta é, qual é o instante e a posição do encontro? O instante, a posição do encontro, vai ser obtida quando a gente entende que encontro é dois objetos na mesma posição ao mesmo tempo. Quando você marca um encontro com alguém, vamos nos ver no shopping. É para vocês estarem no shopping ao mesmo tempo. Não dá para dizer que, vamos nos ver no shopping, mas a pessoa vai só daqui a um ano no shopping. Tem que ser ao mesmo Certo, tempo. Então, o que significa que esse tempo aqui vai ser o mesmo para os dois. E essa posição também vai ser a mesma para os dois. A gente quer saber qual é ela, por sinal. certo, Então, como vai ser a mesma, matematicamente significa que ela vai ser igual. Vão ser posições iguais. Então, é o que ele indica aqui, olha só. A posição do A vai ser igual à posição do B. certo, Mas quem é a posição do A e do B? São essas equações. Então, você vai igualar as equações, isolar o tempo, e nisso você encontra o tempo exato em que elas estarão na mesma posição, ou seja, o instante de encontro, que é o que pede na A. Então, aqui vira uma matematiquinha básica, né? Todo mundo que tem T vem para um lado, quem não tem vai para o tá, outro, soma, divide, chega em 5 segundos. Beleza, então significa que depois de 5 segundos, a partir do momento analisado aqui, eles vão se encontrar. A próxima pergunta, qual é a posição de encontro? Bem, uma vez que você entende que a posição de encontro é a mesma para os dois, afinal isso é um encontro, você pode pegar esse tempo e colocar tanto nessa equação quanto nessa. Daí você obtém a posição de encontro e é para a resposta ser igual para os dois, porque eles estão no mesmo lugar nesse instante, certo? certo. Então, de fato, para os dois vai dar 20, ó. Jogou 5 ali nas duas equações e, apesar das equações serem diferentes, no instante 5 elas têm a mesma resposta. Beleza? Fechou. Show. Então, para a tarefa para você aí, velho, ó, vou pôr só essa aqui da bola aqui e tu pode procurar aí os meus livros aí para fazer esses exercícios, beleza? Daí Tá acho que bom, na próxima aula a gente já pode começar o movimento uniformemente variado. fechou. Beleza, show de bola. Valeu. Então é isso aí, nós nos vemos de novo amanhã, né? Amanhã, só que é amanhã às 10, ok? Maravilha, então. Ok, falou, Valeu, abraço, um abraço. valeu. Valeu.